É o seguinte, eu tinha feito um roteiro, que no caso eu tô fazendo e eu não acabei, em que envolve uma cena de luta de espadas. Então eu decidi mostrar ele pra vocês, porque... Porque assim, aliás, tem uma coisa que eu tava pensando agora há pouco. Eu não quero gravar esse vídeo, porque tipo assim, eu pensei, o tema não é muito interessante. Ou também, não tem como eu falar, como não tem o que eu falar de muito diferente. Mas tipo, eu parei pra analisar um pouco. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar. Mas se eu não falo porque eu não acho o tema interessante, eu não vou gravar. Eu explico melhor depois, eu explico de forma mais filosófica depois. Bora pro texto. Primeiramente, o foco que eu tava escrevendo nesse roteiro, assim por dizer, um roteiro, que é de uma história, basicamente, que envolve personagens meus, era basicamente uma recriação de uma redação que eu fiz. Só que a recriação que eu fiz da redação, reaproveitei pra escrever de forma nova e diferente, mas também de uma forma diferente. De certa forma, eu escrevi um pouco parecido com um livro, que a história foi tipo a mesma, só que eu aprofundei mais, já que a redação em si não aprofundei tanto, porque não tinha tempo nem espaço para me fazer aquilo. Eu tirei tempo do meu dia para mim terminar a redação, completar ela, pra me poder pôr tela completa, que só faltava completar. Para eu descobrir que o aplicativo de redação não deixava eu portar a redação inteira, porque tava muito longo. Era só 4 folhas. Mas basicamente, a minha ideia inicial nisso daqui era começar. Como eu vou envolver alguns personagens, eu decidi começar assim. Eu decidi começar mostrando um conflito e mostrando o que cada um tá fazendo no momento. Que no caso eu vou focar só na que eu fiz até agora. O início eu decidi começar com aquele início que tem basicamente muitas histórias de contos antigos e atuais até. Que é apenas mais um dia. Que no caso era pra ser era uma vez, um dia, só que eu dei uma modificada. Só que como eu tava tendo muita dificuldade pra começar essa batalha, porque tipo assim, são personagens, um deles eu conheço, uma personagem eu conheço sim, um deles eu conheço. Só que o outro que aparece no momento eu não conheço, porque eu criei ele na hora. Eu nem criei a aparência dele ainda, porque eu criei ele praticamente pra cena. Mas talvez eu reúse se eu criar um poder legal pra ele. Eu decidi usar um dos 5 sentidos usados pra escrever assim, o início da história, que no caso foi o sentido da audição. Explicando basicamente, eu resolvi começar a história com o sentido da audição, mas não da personagem em si. A audição era do narrador ouvindo os barulhos. Foi mais do espectador em si, ou do narrador. Porque eu coloquei o som de espada como início para explicar uma luta de espadas. Eu aproveitei logo o início para soltar uma informação da personagem que eu usei. Que no caso eu soltei nesse momento da cor dos olhos dela. O intenso e frequente som de espadas se chocando coopera com os olhos atentos e brilhantes. Eu usei um momento direto para mim conseguir, assim por dizer, descrever uma aparência, uma característica dela. Uma característica dela. Uma das coisas que vários escritores usam, pelo que eu venho vendo, é a é de soltar os detalhes da personagem conforme aparecem as cenas, e não soltar direto como um textão de Twitter explicando o personagem, igual eu fazia antigamente. Vale lembrar que em luta de espada, como não é uma luta muito corpo a corpo, assim por dizer, pode até ter movimento de luta corpo a corpo, mas como o foco geralmente é a espada, tanto a defesa quanto o ataque dependem muito da arma. Tanto que eu coloquei aqui uma cena assim, as lâminas se encravam em forma de T, ou seja, era como se, por exemplo, se eu pegasse isso daqui. Por exemplo, vamos imaginar, o lápis preto é a minha katana, a caneta azul é a katana do adversário, vamos imaginar. A pose tava assim. Ou seja, enquanto eu tô defendendo, o adversário tá atacando. Ou pode ser vice-versa também, depende do ponto de vista ou do foco que você quer. Só que lembra que eu falei que as katanas servem tanto pra defesa quanto ataque numa luta de espadas? Katana de espada, tanto faz. Nessa cena, eu usei o seguinte. Como eu não sabia como descrever isso, eu precisava de duplo CPT pra me pegar uma frase que eu podia usar, que servia. Aí nisso eu mudei pra minha forma. Que no caso ele sugeriu a palavra da alavanca. O que parando pra pensar não faz tanto sentido, né? Porque a alavanca você mexe na alavanca, você não empurra. Eu acho, não. Eu sei lá. Droga, cadê os outros? A garota repele o adversário usando a própria lâmina como alavanca, logo antes de bloquear 2 golpes consecutivos de 2 oponentes. Eu, aliás, comecei usando um pensamento de
ou droga pra, como assim por dizer, explicar o cenário que tava acontecendo no momento. Eu usei a palavra outros para demonstrar que eram mais de dois personagens, já que quem fala é ela, como ela fala outros, conta mais de dois, porque contando ele mais um seria dois, então conta mais de dois. E como a minha ideia era empurrar o adversário para longe, eu usei a frase de repelir o adversário. O que a parte da alavanca tem a ver, eu não entendi direito, porque eu peguei com o GPT. Foi com o Google, na verdade, mas ok. E a fala de ter dois oponentes diferentes atacando consecutivamente, eu usei para também simbolizar que tem outra coisa que que eu vou mostrar daqui a pouco no texto. Para mim passar para a aproximação que eu queria fazer, eu usei um ocorrido diferente. Que foi no caso, ela tá, por exemplo, tá lutando, as mãos delas começam a tremer. Início, ela começa a suar. Na hora que o suor cai no chão, é porque é a hora que ocorre a aproximação. Eu vou ler. As mãos tremendo e o suor escorrendo, até que o suor cai no chão. Não foi assim que escrevi, foi um pouco diferente, mas eu li de uma forma normal. E novamente eu soltei outra informação, que no caso era do que eu ia mostrar futuramente. Só estamos em 3 contra vários. Aí em seguida, seu paladar se aperta ao olhar levemente para trás. Ou seja, lembra a informação que eu falei? Cadê os outros? Que mostrava que era mais de um? Em seguida eu completei a informação com uma outra informação. Agora focando de novo na parte dos adversários, já que esses 3 que ela mencionou são uns aliados, que no caso ela e mais 2, que demonstrou em seguida quais eram a maioria dos oponentes. Enquanto se encaram, a garota escuta o som bem atrás dela. A maioria dos oponentes são clones, só que como eu queria demonstrar que não eram humanos e nem clones comuns que, tipo carne mesmo, eu usei a seguinte situação. Na hora que o clone atacou, ela desvia e corta o clone no meio. E após ela cortar o clone no meio, o clone simplesmente desmancha. Isso daí foi inspiração pro clone do Twice. E o mesmo ocorre com a katana do clone. Tanto a personagem principal do momento, quanto o adversário tem katana. Só que os clones também têm katana, porque os clones são feitos para lutar com katana. Uma forma que eu também coloquei, que eu achei bem legalzinho de você pôr, é que tipo assim... Tá um cenário mó caótico de luta. Aí do nada eu coloco um texto assim: o cabelo preso em rabo de cavalo balança com a suave brisa do vento. Isso foi feito de propósito, só pra entrar naquele clima, sabe aquele ar de contraditório? E eu usei novamente aquela situação lá de sentido. Não sei se na verdade foi sentido, acho que foi mais metáfora mesmo. Não tenho certeza, mas tipo assim, ela tá segurando a katana, só que enquanto isso tem mais clones se formando. Enquanto os clones se formam, eu escrevi o seguinte: sua mão trêmula, mas firme, quase espreme o cabo da katana. Eu coloquei a frase espreme. Sabe o que é espreme? Quando você pega um limão, não tem limão em casa aqui, eu acho, mas você pega um limão e pô. Você pega um limão e começa a apertar o limão. Você começa praticamente a esmagar o limão. Porque eu coloquei a frase quase espreme. O meu foco era justamente expressar que ela tava apertando com tanta força que ela tava quase espremendo a katana. E no fim, na última cena, eu usei o sentido de visão. A última cena, no momento, foi basicamente toda a visão dela, que foi a seguinte frase. Que foi a seguinte frase que eu coloquei. Que foca totalmente na visão. Seus olhos se estreitam enquanto observam o principal oponente segurar a katana e avançar. Dá até pra pôr uma vírgula aqui, eu acho, peraí. Deixa eu ver. Seus olhos se estreitam. Em... Seus olhos se estreitam enquanto observam. O principal oponente segura a katana e avança. Dá pra mudar, peraí. Vou mudar aqui um pouco. Seus olhos se estreitam enquanto observam, vírgula. O principal oponente segura a katana. Pronto, deu uma mudada. Ficou assim. Seus olhos se estreitam enquanto observam. O principal oponente segura a katana e avança. Ficou até melhor. Por que ficou melhor? Porque nessa cena é justamente o fechamento que vai passar pra outra parte. E como fechou assim, pelo menos pela minha visão, pelo menos pra mim, se você ler, por exemplo, como eu li assim, por exemplo, dando uma pausa, seus olhos se estreitam enquanto observam. O principal oponente segura a katana e avança. Fica bem melhor, porque vai passar direto pra...
fica bem melhor, porque vai passar direto pra parte que eu quero passar. Porque meio que isso encerra, por enquanto, essa cena. Então ficou até bem melhor. Eu gostaria de avisar que esse vídeo, meu foco não é ensinar nada, tipo, porque eu decidi compartilhar só a história que eu tô fazendo mesmo. E dar umas mudancinhas. Eu resolvi compartilhar porque eu gostei bastante de escrever e também decidi compartilhar por causa disso. Então, é um vídeo basicamente mostrando o que eu fiz. Não foi um vídeo específico, com foco específico, mas eu gostei de falar disso. Espero que tenham gostado também. Se gostou, tchau. Aliás, eu não apresentei o que eu apresentar. Esse aqui é o Fox.